Boa noite, turma. Tudo bem? Continuamos hoje então com o capítulo das reabsorções. Hoje falando sobre reabsorções internas, como eu havia comentado com vocês. As reabsorções internas têm todo um mecanismo próprio e por isso optamos por falar sobre esse tipo de reabsorção de uma forma separada. É uma reabsorção que ocorre, como o próprio nome diz, internamente. Há uma reabsorção de dentina, então, portanto, é uma reabsorção dentinária e, e ela é normalmente originada por uma alteração na camada de fibroblastos que, ao invés de se tornarem ao invés de produzir uma inflamação pulpar, age como uma célula reabsorvendo dentina e tomando o espaço que ora era ocupado pelo tecido dentinário. As reabsorções internas, então, a reabsorção interna é caracterizada por um processo patológico que inicia dentro do canal radicular e progride em direção à superfície externa da raiz. Isso, em resumo, é uma alteração que ocorre na polpa. A polpa, ao invés de reagir com um processo inflamatório convencional, como nós estamos acostumados, com uma pulpite reversível ou uma pulpite irreversível, ela tem uma alteração anormal e que os odontoblastos são estimulados a reabsorver a dentina e tomar conta desse espaço que foi reabsorvido. Então, essas reabsorções também podem ser transitórias, elas podem parar por si só, quando nós talvez nem vamos perceber que elas aconteceram, talvez só um exame radiográfico vai nos mostrar que elas ocorreram, e as progressivas, que nós precisamos agir para que essa reabsorção não chegue até a área externa. O processo de reabsorção patológica da dentina causado pela polpa dentária. Então, a causa desse processo de reabsorção é desconhecida. Ela pode estar relacionada a traumas mecânicos, químicos e térmicos durante um preparo para prótese, uma restauração onde não se faça a irrigação adequada, a caneta de alta rotação tá sem a refrigeração adequada, então esses podem ser fatores que causam esse tipo de alteração na polpa. Histologicamente, a parede dentinária se torna irregular e a polpa ocupa o espaço da dentina. Então, a polpa vai invadindo o espaço, vai reabsorvendo a dentina e vai ocupando o espaço dela. Por isso que, radiograficamente, a gente vê uma alteração da própria cavidade pulpar. Ou seja, a cavidade pulpar é que está se deformando porque a polpa está invadindo a dentina. O diagnóstico, normalmente, o paciente se diz assintomático, ele pode apresentar uma mancha, ou não é uma mancha rosa, mas um ponto rosa, né? Não chega a ser uma mancha como era na região das reabsorções cervicais. O aspecto radiográfico ele vai mostrar exatamente isso que eu falei anteriormente para vocês. É um aumento da luz do canal radicular. Então a gente vê o formato do canal, nós vemos o canal radicular e de repente ele deforma, ele altera a luz do canal. Então vamos ver aqui o formato que ele ficou, né? É o próprio canal que sofreu essa deformação.
É diferente de quando nós temos uma reabsorção externa, em que a área radiolúcida causada por essa reabsorção se projeta sobre o canal radicular. E aí nós vemos ainda o canal radicular com o mesmo formato. Aqui o canal radicular ele sofreu a alteração em função da reabsorção que é causada pela polpa, a reabsorção de dentina causada pela polpa. Vamos adiante. O tratamento. Como é a polpa que está causando esse processo, eu preciso fazer o tratamento endodôntico, a pulpectomia. Remover o tecido pulpar, fazer o preparo do canal radicular, e é importante pensar que eu tenho dentro dessa cavidade arredondada tecido pulpar que tomou conta daquela cavidade. Então, preciso removê-lo, preciso remover essa matéria orgânica que está ali dentro. Então, como instrumento endodôntico, será difícil em função do formato dessa cavidade. Então, tem que fazer uso de solução irrigadora, bastante solução irrigadora. E alguns autores, inclusive, sugerem que se faça o tratamento em 2 consultas, com a colocação de pasta de hidróxido de cálcio como medicação intracanal para eliminar esse resíduo de polpa que possa haver naquela cavidade ainda, e numa segunda consulta fazer a obturação do canal radicular. Um outro detalhe bastante importante, gente. A obturação do canal radicular ela não poderá ser feita da forma convencional. Porque vocês imaginam, a técnica de condensação lateral não conseguirá preencher todo aquele espaço arredondado que foi formado pela reabsorção. Então nós precisamos usar uma técnica termomecânica, que com os compactadores de Max Padden, ou uma técnica termoplastificada, que pode ser injetável, que nós vamos injetar já o material obturador para dentro do canal e que irá preencher aquela região, ou ainda materiais sistemas que façam a plastificação da gutapercha pelo aquecimento após serem inseridos no canal radicular. Então, as reabsorções internas elas são muito mais frequentes nos dentes anteriores, mas elas podem aparecer em dentes posteriores, como nesse caso desse molar inferior aqui. Aqui é uma reabsorção interna. Tá? Esse caso é um caso meu do consultório, em que houve preenchimento da cavidade e um extravasamento um pouquinho de cimento, que é decorrente normalmente das técnicas termoplastificadas ou do compactador de Max Padden, já que ele faz ação mecânica e plastifica a gutapercha, derretendo, né, aquecendo a gutapercha e derretendo. Então funciona como um plug, né, ele empurra um pouquinho de material. Esse caso eu costumo chamar de parece um homem com a carteira no bolso e de sapato, né? Bom, como é que nós podemos, melhor dizendo, diagnosticar de uma forma diferencial a reabsorção interna de uma reabsorção externa? Vocês viram que podemos ser confundidos pela posição da área radiolúcida sobre o canal. Na reabsorção interna, o próprio canal altera o formato. Na reabsorção externa, o canal mantém o seu formato e a área radiolúcida é projetada sobre ele. Ok?
Então, vejam aqui à esquerda uma área de reabsorção interna e nessa situação difusa aqui a área de reabsorção externa. Notem no centro o canal radicular é visível, ok? Então essa é uma forma de se procurar o diagnóstico diferencial. Tá? Aqui nesse esquema também mostra o que ocorre numa reabsorção interna e na reabsorção externa. Esse esquema está bem interessante para que a gente possa entender. Outra forma, vejam quando nós falamos sobre a reabsorção cervical, aquele novelo que ela forma, ó, entra pela região cervical, progride em direção apical, em direção incisal e vai enovelando, vai contornando, né, a cavidade pulpar. Já na reabsorção interna, eu tenho a alteração do formato do canal radicular. Deixa eu apagar aqui. Bem, como é que vocês imaginam que a gente possa fazer um diagnóstico diferencial através de uma radiografia, por exemplo? Se nós fizermos uma radiografia em que as duas imagens estiverem semelhantes. Se nós fizermos uma dissociação, ou seja, usar a técnica de Clark, a dissociação horizontal, nós poderemos ter esse diagnóstico confirmado. Ou seja, quando eu fizer uma dissociação num dente com reabsorção interna, a imagem se manterá da mesma forma, apenas um pouco mais distorcida. Já na reabsorção cervical, eu vou conseguir separar a área radiolúcida do canal radicular, porque uma está projetada sobre a outra, não é uma imagem só. Tá? Então, na questão de diagnóstico diferencial, a dissociação radiográfica pela técnica de Clark é uma ferramenta importante. Também a imagem clínica, né, muitas vezes é bastante elucidativa. Nessa figura da esquerda, um ponto rosa, né, um ponto mais delimitado, diferente da reabsorção cervical, que é mais difusa, né, ela não é tão localizada, ela se expande mais. Tá? Normalmente bem próxima da cervical. Então, quando houver a possibilidade de visualização clínica, nós teremos essa possibilidade de diferenciação. Bem, como eu falei lá no início para vocês, algumas reabsorções internas que nós não diagnosticamos, inclusive podendo levar até uma reabsorção interna, ela só vai parar quando houver a necrose da polpa, né? Porque a polpa é que está causando essa reabsorção. Então, se ela se mantiver viva e ainda estiver reabsorvendo o dente, ela não para. Então, ela pode chegar à zona externa, como nessa situação aqui, o que nós chamamos de reabsorções comunicantes, que é uma situação bem mais grave, uma situação em que o prognóstico é bastante desfavorável, tendo em vista que além da cavidade interna que nós temos que preparar e fazer o selamento, nós temos uma comunicação com o meio externo que, se não for selado adequadamente essa comunicação, nós teremos um ponto onde
provavelmente teremos o desenvolvimento de uma lesão, de uma manutenção da infecção naquele local. Então, o prognóstico nessas situações é bem mais complexo. Quanto mais cervical for essa área de comunicação, maior é a probabilidade de nós conseguirmos sucesso, porque nós teremos acesso, se for preciso, a essa área de comunicação, podendo ter uma melhor qualidade no selamento que for escolhido ou selecionado para aquela situação. Ok? Então, situações bastante complexas quando nós temos reabsorções comunicantes. Isso nos leva a pensar que quanto mais cedo, mais precoce for o diagnóstico em qualquer uma das situações que nós conversamos, se torna bastante importante para a resolução desses processos. Então, pessoal, era essa a nossa aula sobre reabsorções dentinárias internas. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e também a aula anterior das reabsorções dentárias. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida e sugiro que vocês façam uma leitura complementar, porque esse assunto é um assunto bastante denso, exige leitura, exige reflexão sobre o assunto. E nas aulas práticas também estou à disposição de vocês para conversarmos sobre essas reabsorções. Valeu, obrigado pela atenção, um grande abraço,